Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a iniciativa que veio a partir do Márcio e da Germana e Verônica pela SBN e com todo o apoio da Sobrice. Agradecer, essa preocupação em nos incluir nesse tipo de discussão, que é bastante importante. Vou falar só um pouquinho sobre, para quem não tá, talvez esteja presente, não está tão acostumado com o intervencionista, né? O radiologista intervencionista ele passa a atuar já há alguns anos como um pilar importante no tratamento oncológico. Ele antigamente era visto como alguém supérfluo, alguém que estava presente para poder dar um auxílio diagnóstico numa biópsia, por exemplo, ou vir numa fase tardia do tratamento oncológico com uma paliação, eventualmente uma drenagem, por exemplo, uma nefrostomia, de uma obstrução, etc. Mas nos últimos anos ele passou a ter uma participação na terapia, na decisão terapêutica, na discussão multidisciplinar. Então é bastante interessante que aqui no caso a nefrologia está buscando essa opinião e incluindo a intervenção na participação da discussão, né? É, Tenho bastante a agradecer, aproveitar aqui o convite para quem estiver presente de que esse mês, que está entrando de junho, a gente vai ter o congresso sobre Sionco, que vai discutir exatamente o que a gente está fazendo aqui, discutindo a questão multidisciplinar para demonstrar a importância do envolvimento do intervencionista nas discussões e nas tomadas de decisões, junto com o clínico, o cirurgião e o radioterapeuta. Vamos lá, acho que Márcio agora continua. Vamos começar. Eu agradeço a todos. Márcio, você agora com a palavra nos ensina aí como que a gente tem que olhar para esse paciente. Boa aula, gente. Muito obrigado. Tá compartilhada a tela aí, tudo certinho? Tudo certinho? Certo. Deixa eu ver se eu consigo esconder esses negocinhos aqui. Opa. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre terapias ablativas para tumores renais, né? Eu sou radiologista intervencionista do Hospital das Clínicas, também da Rede Dói da Mil, como fui apresentado pela doutora Germana. E a ideia é fazer uma discussão também baseada em casos, né? Então vamos, sem mais enrolação, começar com um casinho, né? Paciente de 53 anos, hipertenso, dislipidêmico, hipotireoideu, que apresentava esse histórico aqui. Ele já fez uma nefrectomia radical à esquerda por um carcinoma de células claras. Depois, numa toma de controle, apareceu um nódulo lá no rim direito. E aí, em um outro serviço, ele fez uma nefrectomia parcial. E no segmento, apareceu um novo nódulo lá no rim direito. E ele estava em vigilância ativa. Bom, no ultrassom houve um crescimento, né? Sugeria um crescimento, e depois de um tempo ele acabou crescendo e foi indicado um procedimento minimamente invasivo. Eu tenho certeza que vocês já devem saber qual. Então, aqui era a tomografia dele, antes desses crescimentos todos, e aqui ele apresentou um nódulo, que a gente consegue ver nesses exames de imagem, e aí ele fez a radioablação. Percebam que não tem agulha, não tem hidrodissecção técnica, isso tudo a gente vai comentar mais para frente, mas foi feita a tal da radioablação, e esse paciente, anos depois, no exame de controle, continuava sem evidências de doença ali. Então, é basicamente isso que a gente está para falar aqui hoje, que o radiologista intervencionista pode oferecer nesses casos. Então, eu dividi a apresentação desta forma e começo falando sobre quem seria esse tal de radiologista intervencionista. Percebam que quando eu falo que eu sou radiologista intervencionista, a resposta que eu recebo é exatamente essa: rádio o quê? Assim, nem minha família, nem minha mãe sabe direito o que eu faço. Então, eu acho que é importante esse tipo de reunião para a gente explicar. O radiologista intervencionista ele pode vir da radiologia diagnóstica, são 3 anos depois da faculdade de medicina, ou da cirurgia vascular, são 2 a 3 anos de cirurgia geral, mais 2 de vascular, e aí ele consegue ingressar na radiologia intervencionista, e aí são mais 2 anos de residência. Então, contextualizando um pouco da neoplasia renal, grande parte da audiência é nefrologista, eu também
não vou me arriscar a entrar nesse território, mas basicamente é um tumor com uma incidência de 3,9. O Brasil não é dos países com maior incidência. Então, de todos representa menos de 4% de todas as neoplasias, entretanto, vem sim apresentando um aumento na sua incidência, muito porque do maior acesso aos exames diagnósticos. É, esses são os números: 720 mil casos por ano e 175 mil mortes. E aqui está são os principais fatores de risco. Veja que menos de 5% dos casos tem esse background, esse plano de fundo genético, mas que, apesar da minoria, é o que mais se relaciona ao câncer, apesar de ser menos de 5%. E os fatores de risco ah, representam mais de 40%. Aqui entra obesidade, diabetes, né, tabagismo. Aqui temos drogas também, os anti-inflamatórios, e hipertensão aumenta até em 10 vezes o risco de câncer renal. Esse é mais ou menos um pouco do contexto. E veja que o nefrologista ele é central no cuidado desse paciente, né? Desde a prevenção, passando pela detecção, o screening, o tratamento da injúria renal e o manejo das complicações. E aqui eu acho que, por mais que não seja o tema ablação, eu acho que é válido o comentário a gente falar um pouco dessa detecção, porque em quase todos os outros sítios você tem um nódulo, você faz uma biópsia, né? Nódulo, biópsia. E, por incrível que pareça, no rim, e principalmente aqui no Brasil, isso não é tanto o que a gente vê, né? Muitas vezes a gente não faz a biópsia do nódulo renal. E isso já foi endereçado por alguns artigos, né? Então, o que a gente pode falar rapidamente sobre biópsia renal? Ela tem uma altíssima sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. A história do seeding, né, que é um temor, assim, de alguns artigos, pelo menos mais antigos, simplesmente nas revisões novas é 0%, né, que seria a disseminação pelo trajeto de biópsia de células cancerígenas. Isso não acontece. A dor é baixíssima, a hematura é baixíssima, pneumotórax quase anedótico. Enfim, é um procedimento muito seguro. Além disso, ela sempre deve ser realizada, claro, né, quando você tem uma suspeita clínica ou radiológica de uma metástase. Ali é raro, mas pode acontecer no rim, então a gente naturalmente já faz a biópsia, linfoma ou então algum quadro de inflamação ou infecção. Mas ela também deve ser considerada, e como eu falei, isso é alvo de pesquisa, quando você quer estratificar melhor esse paciente oncológico. E aí você precisa fazer uma decisão de uma cirurgia mais extensa, uma nefrectomia parcial ou uma intervenção. Então, quando você quer uma ajuda nessa estratificação, você faz a biópsia. Por quê? Por mais que o patologista tenha dificuldades de fechar de uma maneira absoluta o subtipo histológico, ele tem dificuldade de fazer isso no espécime da biópsia, ele consegue sim dividir o paciente em um paciente que tem uma neoplasia mais benigna, mais indolente ou mais agressiva. E só isso pode ajudar na mudança de conduta. Isso já foi observado. Esse trabalho aqui trouxe que houve uma mudança de conduta clínica em 60% dos casos depois de uma biópsia. Outro trabalho mostrou que a vigilância ativa, provavelmente uma biópsia que veio uma neoplasia mais indolente, ela passou de 15% para 43%. Então, existem, e aqui eu coloquei algumas das indicações centrais da biópsia. A gente pode discutir isso num segundo momento. O tema é ablações renais. Então, é isso. Dito, dando essa passada por biópsias, vamos falar do que a gente veio aqui, né? As terapias ablativas. Aqui eu coloco uma crioablação, aqui uma ablação por radiofrequência e aqui uma por microondas. Vamos tentar entender melhor o que são essa tal de ablação. Então, a primeira coisa é essa. Ablação não é sinônimo de radioablação. Então, ablação é o termo que a gente usa para as diversas técnicas ablativas, que podem ser térmicas, podem usar o frio, pode ser até usar choques elétricos. Isso tudo, todas essas técnicas são ablativas. A radioablação se refere a uma técnica específica. E essa radioablação não é a radioablação laparoscópica. Essa daqui foi um desastre, não tinha controle de margem, e
para o cenário renal foi abandonado tentar fazer a radiofrequência por esse tipo de abordagem. Então, vamos começar pela radiofrequência que eu acabei de falar. Bom, basicamente, é como se fosse um circuito elétrico. Os tecidos do corpo, eles são condutores imperfeitos de eletricidade, eles têm impedância. E é exatamente isso que leva a uma agitação molecular e isso gera calor. Esse é o princípio básico da radiofrequência. E isso é gerado ao redor de uma agulha de radiofrequência. Esse calor, ele sofre uma condução térmica e regiões mais periféricas vão receber menos calor. Então, basicamente é isso. Você tem uma região mais quente e isso, por condução térmica, vai se perdendo até as regiões mais periféricas. Esse daqui é o circuito elétrico. Você tem o corpo servindo de resistência e aqui passando a corrente elétrica. A gente sabe que isso tem efeitos nos tecidos. 60 graus tem uma desnaturação proteica irreversível, mais ou menos a faixa de temperatura que a gente quer chegar. Se for muito além, causa uma vaporização, isso já é indesejado para o tratamento e muito aquém você não vai conseguir matar a célula. Basicamente é isso. Temos também micro-ondas, esse é o jeito certo de escrever, eu dei uma olhadinha, escrevi de diversas formas diferentes, e como que ele funciona? Ele funciona através da esterese dielétrica. Todo mundo está familiarizado com esse conceito, eu vou passar. Não, estou brincando. Esterese dielétrica é o quê? É quando você aplica um campo eletromagnético a um tecido, isso gera alinhamento dos dipolos das moléculas, principalmente da água. É que nem o micro-ondas que a gente tem em casa. Oi, tá me ouvindo? Oi. Som? Tudo certo? Pode continuar? Não, sim, Oi? sim. A gente só queria pedir pro pessoal para todo mundo deixar no mudo, né? Porque isso aí a gente Ah, tá tá bom, de mas tá passando a apresentação aí, tá tudo fazendo super certinho, bem, né? mas pode deixar. Só pessoal, todo mundo no site, Tá, por favor, se possível, deixar no mudo. Tem umas pessoas tá. aqui com o microfone Eu, aberto, acho que é eu, isso. sa- É o Cornejo. tá, Tá tá bom. ligado. Eu sabia que essa esterese dielétrica ia causar a comoção aí. É, Isso gera o alinhamento e esse alinhamento e realinhamento que faz uma energia cinética e isso dá calor. Veja que isso acontece de uma forma bem previsível. Aqui é como se a gente vamos lá. Aqui é, isso acontece de uma forma bem previsível. Isso daqui é uma marca, né? Enfim, que você consegue prever o tamanho da zona de ablação. Então a gente vai lá na tomografia, faz as medidas e a gente sabe que se a gente entregar aqui no rim, por exemplo, aqui é um rim de porco, que é onde são feitos estudos com milhares de porquinhos, enfim. Se a gente entregar 60 watts por 6 minutos, a gente tem uma área de 3 a 4 centímetros. Mas não, peraí, esse nódulo específico que eu estou tratando, ele é um pouquinho maior. Então, ó, vamos entregar uma potência maior por mais tempo, isso vai fazer uma área. Então, veja que isso você consegue maior previsibilidade da área de ablação. Então, isso tem para. É como se tivesse um menu aí. Eu sei que são órgãos, não tem nada a ver falar assim, mas você tem para o rim, você tem para o fígado e para o pulmão. Então, essa é a tecnologia de micro-ondas. E a crioablação? A crioablação é um tipo de ablação que ela entrega o frio. Como que isso acontece? Efeito Joule-Thomson, né? Claro. O que acontece? É uma propriedade que gases nobres têm, que quando eles se expandem rapidamente, eles apresentam determinada propriedade física. Ou seja, o argônio, quando ele se expande, ele vai gerar frio. Acho que da física é uma reação en- endotérmica, isso. E o hélio, quando se expande rapidamente, é uma reação exotérmica. Acho que é isso. E aí é calor. Então, são esses ciclos de frio e calor que vão dar o tratamento da área que a gente precisa. Então, aqui é só um exemplo mostrando a bola de gelo. Então, vocês já devem ter ouvido falar, bola de gelo, controle da bola de gelo. O que é isso? Aqui eu trago um exemplo para a gente tentar entender, porque, como eu falei, muitas vezes, se nem os nossos familiares sabem o que a gente faz, então, às vezes, o nefrologista nunca viu uma ablação. Então, eu tentei trazer um passo a passo de um caso real. Então, veja, era um nódulo de 5 milímetros, pequeno, mas com uma proximidade aqui com o sistema coletor e com essa musculatura aqui, que a gente vai ver mais para frente, a gente precisa ter atenção aqui. Veja, 5 milímetros, e ele foi tratado com
a ablação. Então, veja aqui, a residente tirando a agulha, com todo cuidado para não contaminar, né? A orelha ia ficar vermelha. Então, foi retirada aqui a agulha e esses são os gases, aqui o hélio e o argônio, ou argônio e hélio. Esses são os gases aqui. E o que a gente observa de bola de gelo é exatamente isso. Olha, é feito um teste fora do paciente e tem uma bola de gelo. Então, quando a gente fala bola de gelo, é porque realmente ela acontece. Veja ela aqui. E o procedimento de ablação é assim: a gente coloca a agulha, faz movimentos um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, direita, esquerda, e vai acompanhando em tempo real pela tomografia. Sai de sala, faz mais um bloco que a gente chama, mais uma tomografia, mexe um pouquinho, volta. Esse é o procedimento de ablação que a gente faz guiado por tomografia. Então, aqui é feita uma biópsia no mesmo tempo do procedimento e veja que a própria agulha, ela vai congelando. Então, é interessante observar isso. Olha como é que ela estava no início. Aqui tem várias técnicas avançadas para manter ela na posição. A gente coloca alguns dispositivos, alguns aparatos e olha aqui o que acontece. Ela vai ficando congelada mesmo, fazendo a bola de gelo. Isso daqui a gente acompanha em tempo real. Veja que aqui nessa imagem, só um comentário, tem uma agulhinha aqui, ó. Essa é uma agulha de hidrodissecção. A gente precisa afastar essa musculatura que eu tinha falado no início do caso. Então, todo esse soro aqui é hidrodissecção, é a gente afastando a musculatura para poder começar o procedimento com segurança. E quem é que está ali? É o plexo lombar. São ramos sensoriais que, quando lesados, dão uma dor de cabeça. Por isso que a gente fez esse afastamento e esse aqui é o resultado final, o líquido aqui do afastamento e toda a zona. Então, isso que é previsibilidade, é isso daqui, é a gente conseguir ver a tal da bola de gelo. Isso daqui é um outro caso, mas é ilustrativo. O procedimento foi acompanhado por alguma razão sobre laparoscopia. Aqui são múltiplos probes de crioablação e quando eles ligam, olha só o que acontece. Várias bolinhas de gelo, da mesma forma que a gente via fora do paciente. Então, isso é a crioablação. Bom, cada técnica tem as suas vantagens e desvantagens, né? Basicamente são essas. Tem eletroporação. Eletroporação no rim ainda não é o cenário ideal, mas basicamente é isso. Radiofrequência, ablação térmica causa necrose coagulativa, isso daí, e é como se ela cauterizasse o trajeto. Então, isso diminui, teoricamente, a hemorragia. E, como desvantagem, tem o tal do heat sink. Provavelmente alguém já ouviu falar nisso. Basicamente, quando você tem um vaso próximo, é como se ele, lembra daquela que o calor ele é transmitido por condução, na zona periférica, quando passa um vaso, é como se ele roubasse calor. E aí as células que ficam em contato com esse vaso, elas acabam ficando, elas ganham menos energia. Então, basicamente é isso. Isso muda o quê? Muda a forma que você posiciona a agulha, por exemplo. Se você está usando radiofrequência, você se aproxima desses vasos para conseguir entregar um tratamento adequado. Temos micro-ondas que você consegue entregar maiores temperaturas e, por essa maior potência, você consegue ter uma área de ablação que você consegue prever ela mais homogênea. E ela depende, ela tem menos esse efeito de roubo de calor. E a crio, que a gente acabou de observar, ela tem a tal da bola de gelo. Também é menos dolorosa, mas também acarreta uma desvantagem teórica de sangramento. Veja que não existe aquela tecnologia que é claramente superior à outra. Ela vai ser usada dependendo da localização do nódulo. Outra pergunta que sempre fazem: nossa, isso daí é um filme de ficção científica, né? Você está falando de coisas caríssimas, né? Não é bem assim. Esse daqui é um trabalho que o grupo do Dr. Gobo fez no Einstein, que mostrou isso de maneira bem elegante. 122 pacientes, comparou-se o custo de uma crioablação, que seria o que a gente tem de mais caro aí das técnicas ablativas, com a robótica. Ele levou em conta o tempo no hospital, o custo de eventuais complicações e, por uma derivação matemática, chegou que a ablação saiu
significativamente mais barata que a cirurgia. Bom, dito isto, como é que é o segmento desse paciente? Eu não vou entrar em aspectos técnicos de imagem, mas só gostaria de passar como que a sequência de segmento ela é bem conhecida e ela é previsível. A gente sabe o que esperar quando o tratamento vai bem e também a gente sabe surpreender qualquer eventual recidiva. Então, basicamente, numa lesão endofítica, após a ablação, a gente espera redução volumétrica, esse formato de cunha é bem característico e um halo. Veja que a gordura perirenal, ela queima também. E ela aparece nos exames de imagem que, de preferência, tem que ser axiais e contrastados. Então, já na exofítica, eu mostrei uma endofítica. A lesão exofítica é o que a gente fica rezando, né, para tratar, porque seria que traz um pouco menos de dificuldade, como se fosse essa verruguinha aqui. Ela vai reduzir de volume e vamos ter um halo de gordura perirenal queimado também. Isso daí, vejam, 12, 18 meses após. Na lesão endofítica por crio, também os achados são semelhantes, redução volumétrica e o halo. E agora, recidiva. Recidiva a gente também consegue surpreender quando começam a aparecer realces focais e que eles aumentam de tamanho ao longo do tempo, além do washout. Também é possível. Veja aqui, ó, um foquinho de realce não é o que a gente está esperando. Esse paciente não precisa fazer esses controles meses depois. Aqui, a gente já poderia sugerir um retratamento, uma nova ablação, por exemplo. Bom, falando um pouco de consensos agora, o que a gente tem mais recente para ablação? Então, veja, focando nas pequenas massas renais, são aquelas menores ou iguais a 4 centímetros. O que a gente pode fazer com o tumor renal T1A? Algumas opções. Vigilância ativa, principalmente quando o risco cirúrgico é proibitivo, tem um nódulo sólido menor que 2 centímetros. A cirurgia, né, pode ser a nefrectomia parcial, a radical ou a enucleação, ainda é o gold standard do tratamento. Radiocirurgia, ou ablação percutânea, como a gente viu, térmica ou não térmica. Bom, o que dizem os principais guidelines? E aqui é sofrível, porque, por exemplo, a ASCO, ela diz o seguinte, ó, a ablação deve ser considerada em pacientes com tumores nos quais a ablação completa possa ser alcançada. Veja, se o radiologista intervencionista não achasse que é possível fazer uma ablação completa, ela nem deveria ter sido feita. Então, a gente sempre tenta fazer a cura, né, dos nódulos com os nossos procedimentos. Ele também fala de biópsia, eu coloquei aqui, a gente já comentou. A Sociedade Americana de Urologia destaca as menores que 3 centímetros e ainda bota aquela preferência pela percutânea, que é para esquecer da laparoscópica de vez. A europeia, oferecer vigilância ativa, radiofrequência ou crioablação para idosos. Parece uma bolsa nova, né? Enfim, para idosos você oferece aí vigilância, enfim. NCCN é uma opção, e aí eu coloco ele aqui porque ele coloca estadio T1A, você pode oferecer nefrectomia parcial, ablação, vigilância ativa ou tirar o rim também. E por que isso acontece? Exatamente porque a literatura, como a gente vai ver mais para frente, ela não consegue embasar, e por isso que fica um pouquinho meio solto, né? O que fazer com esses pacientes. Uma coisa que, na verdade, três aspectos que não são muito abordados nos consensos é que o paciente ele precisa ser, deveria ser categorizado de acordo com a idade, a histologia tumoral, a gente viu no caso da biópsia a importância, existem subtipos mais indolentes, mais agressivos, e principalmente países como o Brasil, o custo-efetividade dos tratamentos. Isso, em algum momento, deve entrar nos consensos. Agora, falando das indicações dessas terapias ablativas. Então, o nosso foco é esse aqui, ó, T1A, menor que 4 centímetros, tá? Ele já tem um score da cirurgia oncológica chamado renal, um score que algumas pessoas falam que tem mais utilidade, alguns artigos mostram que tem sim fatores prognósticos, enfim. Dele a gente adaptou o renal modificado.
a radiologia intervencionista basicamente diminuiu esse 4 centímetros para 3, que a dimensão de nódulo onde nós temos os melhores resultados. Então, essa figura aqui, ela exemplifica bem o que para o radiologista intervencionista, o que é importante para ele avaliar e saber escolher o tipo de tecnologia. Então, os nódulos exofíticos são aqueles que eu mostrei, aquela verruguinha, seriam os ideais. E aí, conforme eles vão se aproximando do sistema coletor, o nível de dificuldade vai aumentando, né, da ablação, e você tem as tecnologias para isso. Quando ele está esofítico, é aquela verruguinha, você vai com as terapias térmicas e a crio você reserva para os tumores mais centrais. Mas aqui eu coloco alguns asteriscos. É possível sim usar as térmicas quando a gente tem a pieloperfusão. E aí eu parei um pouquinho a apresentação para alguns colegas já devem ter ouvido falar de pieloperfusão, para mostrar na prática o que seria isso. Bom, aqui é um caso que a gente teve lá no nosso serviço, um tumor que estava próximo aqui, ele realmente era suspeito, aqui é uma ressonância mostrando uma restrição, e ele tinha proximidade com o ureter. Essas daqui são fases sequenciais de contraste, e a gente consegue identificar o ureter aqui, ó. O ureter estava próximo e o sistema coletor também, mas o ureter preocupava um pouquinho mais. Então, em conjunto com o time de urologia, na véspera do procedimento, eles passaram esse catéter de pieloperfusão, que nada mais é um catéter que vem retrógrado, ele tem uma extremidade na uretra e ele vai até o sistema coletor. Então, a gente, no dia do procedimento, já localiza esse catéter por aqui e veja que ele marca bem o ureter e a gente consegue posicionar a nossa agulha no caso aqui, foi radiofrequência. Quando está tudo tranquilo para começar, e para isso a gente precisou afastar o intestino, veja, isso daqui é a hidrodissecção. Alguns colegas fazem sem esse contraste aqui, mas a gente prefere fazer. Veja que essa alça aqui, ela se afasta. Então, tudo certo, vamos começar o procedimento. E aí, nesse momento, a gente joga soro glicosado gelado pelo aquele catéter que sai pela uretra para proteger o sistema coletor. E aí a gente segue a ablação de uma maneira bem tranquila. Aqui uma reconstrução, dá para ver bem a proximidade que tinha com o sistema coletor, que está protegido por esse soro gelado. Lembra que a radiofrequência tem aquele efeito heat sink? Ele pode ser usado, por assim dizer, para o bem também. Da mesma forma que ele rouba calor, isso prejudica alguns tratamentos, você pode usar esse roubo, né, de calor com soro gelado, por exemplo, para proteger estruturas. E aqui o controle bem satisfatório. Então, essa é a pieloperfusão. Bom, voltando aqui para as indicações, essa daqui é a maior revisão sistemática sobre o assunto que saiu aqui na Revista Europeia de Urologia. Então, são estudos do ano 2000 até 2019, eles englobam quase 17 mil pacientes, e 3 são comparativos não randomizados. Qual foi o que eles observaram nesses estudos? O risco de viés é altíssimo ou incerto em todos. A maioria é retrospectiva, observacional, com pequeno segmento. Conclusão. E aí, né, essa é uma revista de urologia. Coloca que a ablação deve ser considerada com cautela e os pacientes devem ser aconselhados cuidadosamente sobre as incertezas do método. Assim, não está errado. Nós não temos estudos randomizados duplos cegos. Assim, por exemplo, esse daqui, o Conserve, ele tinha tudo para sair, mas ele falhou no recrutamento. Por que que ele falhou no recrutamento? O método ele já está bem estabelecido para massas pequenas renais. O radiologista intervencionista não opera, o cirurgião não faz a ablação, pelo menos por enquanto. Qual é a esperança? Esse NESTA, que é um protocolo que ele está em andamento, em que como é que a gente conseguiu bypassar esse problema de recrutamento. Os pacientes faziam a biópsia, comprovavam que tinham células claras, e aí eles eram convidados, tendo em vista todas as vantagens do procedimento minimamente invasivo, convidados a considerar a crioablação percutânea, e o braço de comparação é a nefrectomia parcial robótica. Esse estudo está em andamento. Resultados.
basicamente tem dois lados que a gente precisa olhar. Eu sei que nessa figura o desfecho oncológico está aqui embaixo de um tempo, mas foi a figura que eu consegui. Muito pelo contrário, o desfecho oncológico é muito bom. A gente vai começar a ver isso agora. Então, esse é um artigo mais recente, multicêntrico, mostrando que a radiofrequência não é inferior à nefrectomia parcial em termos de sobrevida global, sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de metástase. Esse daqui, também lá da Sociedade Europeia de Urologia, ele mostrou isso de uma forma bem contundente. Foram 1.798 pacientes que foram tratados lá na Mayo Clinic e, dentre eles, a maioria absoluta foi para nefrectomia parcial, 1.000, 180 para radiofrequência e 187 para crio. Essa daqui é a sobrevida livre de recorrência local. Veja, é basicamente a mesma. E a sobrevida livre de câncer também. Então, claramente não inferior. Aqui no ICESP, a gente também tem a nossa casuística, e o que foi mostrado? Foram 85 pacientes com um segmento médio de 56 meses. Veja, interessante notar que nenhum paciente teve complicações classificadas como graves, e nós mostramos nesse segmento extenso a progressão livre, a progressão tumoral de apenas 5% e uma taxa livre de recorrência em 5 anos de 96%. Com uma observação que os primeiros 3 casos, isso está na discussão, eles refletem um pouco da curva de aprendizado. Tanto que com a radiofrequência, que a gente já tinha experiência em outros sítios, a gente não teve nenhum caso de recorrência local. O que ficou faltando estudar? Ficou faltando estudar a função renal. Isso já está sendo avaliado, como que a função renal desses pacientes ficou, e é exatamente isso que eu vou falar agora. Porque no nosso serviço já tinha sido feito um estudo que avaliava a função renal antes e após a nefrectomia parcial. Isso foi avaliado pela taxa de filtração glomerular, usando a medicina nuclear, e chegou-se no número de 20% de casos com injúria renal aguda pós-nefrectomia parcial. Então, talvez a gente consiga levantar os dados da ablação e ter uma base comparativa. Então, entrando agora na função renal, esse é um estudo que ele é recente, eu resolvi trazer, na verdade, porque eu gostei do gráfico. Ele é retrospectivo, eram tumores T1A, 60 foram para ablação e 31 para nefrectomia parcial, e eu gostei desse derretimento aqui, mas basicamente ele mostra que a função renal cai tanto na radiofrequência quanto no procedimento cirúrgico, mas caiu mais, né, com todos as observações que precisam ser feitas por se tratar de um estudo retrospectivo, acabou caindo mais na nefrectomia parcial. De revisão sistemática e meta-análise, esse é o maior estudo. Foram, na verdade, 15 estudos englobados, 3.900 pacientes, e aí o que aconteceu? A função renal foi relatada apenas em 8 desses 15 estudos, e mostrou-se que houve uma queda menor da função renal com a ablação, mas isso daqui está sendo mostrado. Mas, verdade seja dita, a gente precisa fazer algumas considerações. Essa avaliação da função renal não está muito clara no artigo, e a função renal de base, nos pacientes que vão para ablação, ela já é de base pior. Isso já reflete o viés de seleção. A gente sabe que os melhores pacientes, infelizmente, eles vão, né, assim, eles vão para a cirurgia. A ablação acaba sendo reservada para os pacientes que não são tão bons, assim, do ponto de vista de função renal. E essa variação foi calculada em valores absolutos e não percentuais. Então, talvez esse número tenha favorecido a ablação. Então, dito isto, a gente fala um pouquinho também de complicações. A complicação nessa mesma meta-análise favoreceu a ablação, menos complicações que a nefrectomia, e essas complicações, elas também estão no Standard of Care, nas diretrizes das sociedades internacionais de radiologia intervencionista. Veja que já são baixas, e as
taxas reportadas são menores ainda. Eu chamo a atenção aqui para a injúria renal, que variou de 0,5% a 3%. A gente teve aquele trabalho lá com 20%. Não são comparáveis. Que mais complicação que a gente pode ter? Dor, síndrome pós-ablativa, que são manejáveis de forma conservadora, hemorragia, um pouquinho maior na crio, como a gente já falou, hematúria e algumas outras aqui, fístulas, com uma porcentagem menor. O que mais? Pneumotórax, infecção, CID, quase anedótico e algumas outras mais raras. Também trouxe as complicações cirúrgicas. Mais uma vez, deixo claro que não são comparáveis, eu não estou não é uma comparação controlada, mas as cirurgias a gente sabe que tem as suas complicações também, incluindo sangramento, com necessidade de transfusão, fístulas em até 7% dos casos, outras mais raras, como conversão para cirurgia aberta ou nefrectomia radical. Que mais? Até em centros de excelência com a nefrectomia parcial robótica, até 20% de complicações, até 5% delas graves, e a gente sabe que tem riscos maiores de acordo com a maior complexidade do tumor. Bom, dito tudo isto, indicações de terapias ablativas renais, assim, para mim. T1A, menores ou iguais a 3 centímetros. Paciente que tem alto risco, por exemplo, os sindrômicos, com von Hippel, e aqueles que não são candidatos à cirurgia. E aí já tem alguém na sala perguntando já, e o T1B? E o T1B? Bom, T1B, rapidamente, um slide, né? São lesões maiores. O que mostra a literatura é sim tecnicamente viável e seguro você fazer uma ablação nesse cenário, e ela deve ser considerada como uma alternativa em pacientes com contraindicação cirúrgica ou com alto risco operatório. Uma análise comparativa pareada, pequena, mostrou que a recorrência com a ablação é maior que a nefrectomia parcial, mas, por outro lado, a complicação na ablação foi 0% e na nefrectomia 5%. E não houve diferença na perda de função renal. Então, mais uma vez, isso precisa ser escolhido, individualizado de paciente para paciente. Isso daqui é interessante também. As ablações térmicas, que nem a gente já viu, radiofrequência e microondas, elas trazem maiores complicações e menor sucesso quanto maior a massa que você está tratando, principalmente quando elas passam de 4 centímetros. Por outro lado, a crioablação é mais segura para tumores com esse tamanho. Tem também um trabalho recente do grupo do Demian, que é da Prevent, que são pacientes que são mais desafiadores, né, com várias comorbidades, idade avançada, com lesões T1B. A média foi de 4,5 e eles tiveram bons resultados nesse cenário. Então, assim, é possível também no T1B, com uma literatura mais escassa ainda. Alguns casos para fechar, está acabando. Bom, resumindo aqui, paciente ruim, né? Paciente com flutter, já nefrectomia esquerda, marca-passo. Esse é o nosso dia a dia da ablação. Bom, tem aqui a sua lesão, nesse exame de ressonância, que media 1,2 centímetros, nessa topografia aqui. E isso daqui é o sonho do radiologista intervencionista, ele chegar para fazer a ablação e o nódulo ser visível no ultrassom. Nossa, até me emociono com esse caso. E mais ainda, veja que é um transdutor linear, daqueles que a gente usa em tireoide, que tem uma definição melhor ainda. Então, estava lá o nódulo, posicionada a agulha de crio, que é uma agulha de crio, guiada por ultrassom, e realizada a ablação, foi feita uma hidrodissecção, tem os nervos da musculatura abdominal anterior, que quando lesados também dão dor de cabeça, então a gente fez um afastamento, e esse daqui é o aspecto no ultrassom, é bem interessante, é a bola de gelo, vista no ultrassom. E aqui eu parei um slide para falar do contraste de microbolhas. Eu não sei se todos têm familiaridade com esse tipo de contraste. Ele vem nessa seringuinha aqui, 5 ml, ele pode ser injetado até 5 vezes, e ele nada mais é do que um meio de contraste, só que para o ultrassom, usando gás. São microbolhas encapsuladas nessa camada fosfolipídica, super pequenininhas, menores que 10 micrômetros. Elas passam sem obstruir
é a microcirculação, e elas podem ser usadas em diversos cenários que você quer estudar a vascularização de uma lesão. Por exemplo, aqui tem nada a ver, é um caso de mioma que a gente estava tratando. E veja, aqui do lado é o modo B, o modo que a gente está habituado a ver, e do outro o contraste ultrassonográfico, para mostrar um outro cenário possível. Então, onde tem o vaso, ele vai lá e como se aparecesse na imagem, sem dano renal e sem todos os prejuízos de um contraste endovenoso, por exemplo. Outro caso, 61 anos, revascularização miocárdica, diabético insulino dependente, doença renal crônica, hipertenso, tomando um monte de medicação, tem umas aqui que eu nem sei para que funcionam, um monte de coisa veio para ablação. Olha, menor que 3 centímetros, o que era mais desafiador nesse caso? A quantidade de alças intestinais próximas. O que a gente fez? A gente posicionou ele, veja, aqui, vou até parar, a proximidade aqui do cólon, né? Isso daí, a gente precisa afastar, precisa ter uma margem para não ter uma lesão inadvertida. O que foi feito? Colocou uma agulha, começou o processo de hidrodissecção, tá? Essa aqui é a agulha de ablação, já no nódulo, e essa outra que aparece aqui é da hidrodissecção. E aí, esse intestino foi afastado, nódulo tratado, com sucesso, um paciente revascularizado, enfim, esse não ia para cirurgia de jeito nenhum. Para concluir, take home message. Muita gente já está em casa. Stay home message. Ó, apesar da relativa menor prevalência, a gente nota, sim, um aumento na incidência do câncer renal. O tratamento está em evolução constante, saindo do universo exclusivo da urologia, passando para esse ambiente mais multidisciplinar. Os consensos atuais, que nem a gente já viu, apesar de vagos, consideram sim a ablação para tumores menores que 3 centímetros. A biópsia pode trazer informações, como a gente viu, e a recidiva tumoral é comparável à cirurgia com complicações baixas e manejáveis para as ablações. E a literatura, especificamente no ponto de função renal, para concluir, ela é sim limitada. As populações são diferentes de uma forma inerente, os estudos com nefrectomia parcial dos de ablação, principalmente idade e comorbidades, isso gera sim um viés de publicação, um viés de seleção e as conclusões não têm tanta robustez científica. Mas, por outro lado, experiência da vida real com ablações percutâneas favorece, sim, nesses cenários que a gente destacou. E muito obrigado aí pelo tempo de vocês. É, Márcio, assim, antes de tudo, mais uma vez a gente queria agradecer imensamente aqui a sua participação, a sua disponibilidade em, assim, né, parabenizar também, a aula foi excelente, cobriu super bem, mostrou vários casos, e eu queria pessoalmente também, assim, né, agradecer pela ajuda. Márcio, além de ser excelente radiologista, como vocês estão vendo, assim, ele é um amor de pessoa, quebra todos os nossos galhos, entendeu aqui, então, realmente Tá bom. assim, é muito bom poder contar com a sua colaboração. Mas vamos lá, eu queria fazer assim, duas perguntinhas. A Tá. primeira é o seguinte, assim, em relação, a gente vê muito, você mostrou muita literatura, e a gente sabe que realmente a maior parte dela vem, né, das lesões menores, né? Até 3 centímetros, entendeu? Assim, lá no ambulatório, a gente recebe muito desses pacientes que a gente acompanha em conjunto com a uro, enfim, que tem doença renal crônica, a gente tem visto cada vez mais vocês serem mais, assim, né? Digamos que, assim, né, agressivos ou ousados, e eu entendo claramente que às vezes é o perfil do paciente, mais uma vez, vocês têm feito, assim, também lesões maiores, né? 4, 5 centímetros ou mais, né? E aí eu queria que você, como a gente tem muito pouca literatura, eu queria saber, assim, eu queria que você partilhasse a sua experiência pessoal em termos, né, de taxa de sucesso e de manejo dessas lesões maiores, de fato, né? Maiores de 4, né? 5, 6, que eu vejo chegarem de vez em quando para a gente, né? É. Às vezes fica até uma dúvida, né, Verônica, radioterapia e tal. Eu acho que essa sua colocação é muito importante, porque primeiro a gente precisa definir. Por exemplo, a radioterapia trata tumores de 10 centímetros, por exemplo. É, antes de tudo, é uma radioterapia paliativa. O tumor, quando está muito grande, ele já tem invasão vascular e é um outro cenário. Quando a gente fala de ablação, a gente está sempre tentando entregar a cura. É um procedimento curativo. Então, veja, a gente
tem os bons resultados para as lesões menores, até 3 centímetros, mas a gente pode sim atuar. Eu não passaria muito de 4 centímetros, mas se você tiver principalmente o material adequado, por exemplo, crioablação, eu já participei de um tratamento com 4 probes, né? Mas aí são as condições do paciente, cada um é, sei lá, R$ 30.000, assim, é impeditivo. Mas o paciente não tem condições cirúrgicas, o paciente, essa é a melhor forma de abordar ele, eu acho que é viável, sim, sair um pouco dos 3 centímetros, mas também não passaria muito de 4. Sempre entregando um tratamento curativo para esses doentes. Então, digamos assim, o seu limiar de prudência, até porque, como para nós, né, sobretudo, eu estou falando assim aqui, né, eu sei que tem aqui radiologistas presentes, mas assim, para nós nefrologistas, né, como a gente não tem tanta experiência, que a gente pega, eu mesmo fico na dúvida, nossa, coisa curiosa, assim, né, quando sugerir ao doente, olha, vai ouvir um radiointervencionista para saber o que ele acha. Então, na sua margem de segurança, digamos assim, você fica muito confortável, é 4. Talvez até Sim. 5 você já acha que talvez seria uma conduta de exceção. Então, eu estou entendendo isso. Sim, sim. E aí eu até lembrei esse artigo que eu falei com aquela população com mais comorbidades, elas foram tratados com radiofrequência, alguns tumores até com 6 em mais de um tempo, assim, ou seja, ainda com a intenção curativa. Então, eu acho que a gente pode ficar mais próximo de onde tem resultados na literatura, que são até 3 centímetros, extrapolando um pouquinho, como eu disse, não passaria muito de 4 centímetros. Tá bom. A outra pergunta, então, assim, pelo que você colocou, assim, né, que sempre, de novo, né, numa perspectiva nefrológica, a nossa preocupação nos pacientes com doença renal crônica, né, com filtração reduzida, particularmente abaixo de 60, né? Então, assim, você acha que as terapias ablativas, com toda a literatura, elas deveriam ser a primeira escolha para os pacientes com tumores T1A, né, ou seja, dentro desse escopo que a gente falou, e com doença renal crônica, com filtração abaixo de 60? Sem dúvida. Mesmo considerando todos os vieses aí que a gente sabe de seleção dos pacientes, assim, né, existe talvez um viés de publicação também em relação, né, de onde vem aí a publicação, mas, assim, a sua perspectiva, assim, você acha que isso deve ser a primeira escolha? Sim, você tocou num ponto essencial. Pacientes com doença renal crônica já. Eu acho que a terapia ablativa é a forma de você poupar a maior quantidade de néfrons. Então, eu colocaria assim, nesses pacientes com tumores até 3 centímetros. Não, maravilha. Assim, eu, pessoalmente, assim, né, a gente pega muitos desses pacientes de vocês, assim como a gente pega muitos pacientes pós, né, Fresno e CESP, assim, eu estou totalmente, digamos assim, né, a gente vê bastante ira no pós-operatório, como você mostrou aí os dados do CESP, e declínio, né, aqui no longo prazo também, pós-nefré, então eu sou super, digamos assim, né, fã de terapia ablativa, mas, assim, né, como a gente tem essa questão aí da literatura, para mais para ouvir a sua perspectiva, e agora eu vou passar, acho que a Germana também queria fazer umas perguntas, Eu Germana, eu vi tenho aí sim. também esse Primeiro, pessoal eu quero dar parabéns, entendeu, Márcio? Obrigado. Sua aula foi sensacional, né? A gente que vê muito isso na prática clínica, que vê esse paciente tanto no pós-imediato quanto no ambulatório, né? Entender como que você faz o passo a passo do procedimento, meio que abre assim a mente para a gente entender que complicações a gente pode esperar, né? Então, eu achei Sim. muito legal. Eu queria fazer uma pergunta em relação a se existe uma técnica superior, né? Crio radiofrequência no que diz respeito no impacto do declínio da função renal. eh, Qual a técnica que você considera menos mórbida, por exemplo, para aqueles pacientes transplantados ou que já têm uma DRC avançada nos tumores T1A? É, eu acho que eu coloquei uma figura sobre isso. Eu acho que o que vai ditar a técnica é a localização do tumor. Então, não tem nenhuma técnica claramente superior à outra. E se o tumor for mais central, você tende a usar mais a crio, ou, e aí foi aquele caso que eu mostrei da pieloperfusão, você protege o sistema coletor e consegue também aplicar técnicas de ablação térmica, como radiofrequência ou microondas. Então, a resposta é essa. E outra pergunta, assim, acho que eu já até comentei com a Verônica, eu sou super a favor de vigilância ativa. Eu tenho pacientes idosos que estão comigo há 10 anos sobre vigilância ativa e aquele nódulo sólido está ali do mesmo tamanho. Então, certamente, mesmo que ele seja uma neoplasia, ele é indolente.
Então, assim, com base em toda a tua aula, dos dados que a gente sabe que são dados retrospectivos, a gente não tem esse controle, não tem essa randomização. Você acha que a decisão entre nefropacial, vigilância, e as terapias ablativas, elas deveriam ser compartilhadas com todas as equipes? Então, o nefro teria que participar, o radiointervencionista teria que participar, o oncologista teria que participar e o urologista teria que participar. Você acha que a gente conseguiria entregar uma melhor decisão terapêutica para esse paciente? Olha, mais uma pergunta fundamental. Com certeza, certeza absoluta, porque, como eu coloquei até na conclusão, a terapia, esse paciente com câncer renal, ele está cada vez mais saindo do universo exclusivo do urologista para esse universo multidisciplinar. É, por exemplo, você conseguir pegar um paciente com várias comorbidades, com manejo clínico difícil, e decidir se ele vai para uma vigilância ativa, se ele vai para um método cirúrgico mais invasivo ou ablação, isso obrigatoriamente passa pelo nefrologista. E se está falando de ablação, tem que ter o radiologista intervencionista para falar se é factível ou não. E se está falando de cirurgia, tem que ter o urologista também. Então, eu acho que esse tumor board é essencial nesse caso. Tá, a gente tem uma pergunta no chat, tá? É do Ah, Brandy, desculpa se eu ah, falei errado. Parabéns pela sua excelente apresentação. Uma dúvida: numa lesão cortical, a ponta da antena de ablação MW ou radiofrequência fica na borda central profunda, tendo em consideração que o tecido gorduroso pega energia termoablativa? Legal. MW é microwave ou RF é radiofrequência? Basicamente, Brand, o que vai definir isso é a previsibilidade da zona de ablação. Então, por exemplo, com a micro-ondas, eu mostrei aquela tabelinha. Então, você sempre tenta colocar ele no centro da lesão e fazer um ciclo para destruir todo o tumor. Alguns tumores são maiores e aí você de antemão já prepara uma entrada, mais de um acesso que vai tratar a parte mais, por exemplo, cranial, e aí você consegue fazer a parte mais caudal do tumor. E em muitos cenários, quando você começa a ablação, o tumor diminui de tamanho. E aí você faz mais um ciclo e consegue englobar todo. Então, é mais ou menos por aí, vai depender do seu planejamento. Verônica, tem mais alguma dúvida? Alguém mais da nossa audiência tem dúvida? Olha, Ninguém? Germana, tá dando 8h30, parece que foi ensaiado isso aqui, hein? Germana, falta um minuto, nós estamos... Não, Eu não. acho que eu vou ter que agradecer ao Márcio, porque ele já está contando os 30 segundos finais, né? Gente, É, não sei vocês, tem alguns colegas, alguns alunos aqui, mas essa aula para mim foi sensacional. Parabéns, Márcio. A gente tem que estudar mais. A minha sugestão é que alguém aqui na plateia queira fazer um trial emulation para a gente decidir de forma mais apropriada a melhor conduta para esses pacientes. Obrigadão, Verônica. Obrigadão, Márcio. E Obrigadão, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite, de verdade. Obrigado, pessoal, pela participação também. Boa Obrigado, noite. Germano. Boa noite aí. tchau, tchau. Obrigado, Boa Luiz, noite. também. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau.